Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lua Serena e eu fiz um vídeo, gravei agora há pouco, um vídeo sobre o livro Wiki Essencial. E enquanto eu folheava, né, para preparar o vídeo para vocês, eu me deparei com um trecho que eu gostaria de ler e comentar algumas coisas, que é sobre conflitos de gerações dentro de um coven. Vamos lá? Então, o Paul Teweten e Stelly Daniels, que escreveram este livro aqui, eles falam assim: níveis diferentes de maturidade podem causar atritos e às vezes conflitos. A expectativa é a de que um coven seja um lugar seguro e estimulante onde todos possam aprender e se desenvolver. Nele, o ridículo não tem espaço. O humor é importante, mas não quando dirigido mordaz ou maldosamente às pessoas. Então, aqui eu queria comentar algumas coisas, né, com relação a isso. É muito comum que quando a gente tem um clã, quando a gente faz parte de um grupo, de um coven, que as pessoas elas tenham um grau de intimidade. Essa intimidade ela vai se construindo à medida em que a gente faz parte ali daquela família espiritual. E muitas vezes, às vezes brincadeiras que são brincadeirinhas, né, podem ser ofensivas para algumas pessoas. E nesse passo, imagina isso durante anos, né? Esse tipo de coisa. Então, quando eles falam aqui que o humor é importante, mas não quando é dirigido de forma maldosamente, é importante porque muitas vezes vai se rompendo relações por conta de tudo isso, né? De pequenas coisas. As relações elas se constroem em pequenas coisas, na soma de pequenas coisas, e elas também se destroem na soma de pequenas coisas. Então é bem interessante esse ponto aqui, porque é muito comum isso, né? Então às vezes vamos dar uma zoadinha com a pessoa, e isso não é legal, né? Se fere de alguma forma essa pessoa, então é algo que é importante a gente ter cuidado. Aí eles continuam assim, ó: ter um bom equilíbrio entre humor, divertimento e trabalho sério é ótimo, mas manter esse equilíbrio pode ser bastante difícil. E é verdade, né? Eu falo isso com base na minha vivência dentro do meu clã. Hoje, o Semente Ancestral, esse ano, eu tô gravando esse vídeo em 2020, né? Esse ano a gente completa 10 anos juntos, ininterruptamente, né? Então, dá pra gente falar bastante sobre isso, que é muito importante a gente ter esse equilíbrio, né? Agora, também tem um outro lado que eu fiquei refletindo sobre isso, que são os milindres. Então, a gente tem que também ter um cuidado quando a gente não é ofendidinho demais, né? Então, às vezes, falta um trabalho emocional nosso para que a gente não se ofenda com tudo. Então, porque aí fica difícil, né? Tem pessoas que têm umas questões emocionais, psicológicas profundas que precisam de tratamento, né? Elas precisam buscar ajuda profissional, com um psicólogo, um terapeuta, uma ajuda profissional. Porque se for se ofender com cada coisa, com cada indicação, puxão de orelha que um sacerdote, uma sacerdotisa faça, aí vai ser problemático também, né? Veja que tudo é uma questão de equilíbrio. É bom a gente observar também sobre a conduta desse sacerdote, dessa sacerdotisa, desse líder, como que ele faz isso, né? Então, se existem questões de ofensas, aquelas humilhações públicas, ou fica se falando mal das pessoas, né? Depois que elas fazem alguma atitude, isso parte dos líderes. O líder, veja, ele tem que ser aquele que vai instruir as pessoas, né? E não que vai fazer humilhações. Então, existe um equilíbrio entre isso, né? E você tem que refletir se você está sendo humilhado de fato pelas pessoas, ali os líderes ou os irmãos de clã, ou se não é uma questão de ego seu também, né, um ofendidinho, que eu digo é aquele que, se você fala assim, olha, você fez isso errado, certo é isso, nossa, que horrível, né, então é preciso ter esse equilíbrio também. Não que seus líderes não vão errar, não que os líderes de um clã não vão errar, eles são humanos, mas a gente precisa voltar e perceber o seguinte: eu confio nessa pessoa para ser o meu líder, para ser o meu orientador, então eu confio que o que ela tá falando não é para me magoar, que o que ela tá falando não é para me humilhar ou para me manipular, o que ela tá falando é para me ajudar a enxergar certos aspectos que eu não tô conseguindo ver. Aí eles continuam, né? Lembre-se, um coven é um lugar onde as pessoas podem confiar
E assim, mesmo agravos e desfeitas menores podem exacerbar-se facilmente. É isso que eu falei, né? Então, resolva as coisas com as pessoas. Então, se há esse conflito, se houve esse conflito, não deixa ele crescer. Eu já vi coisas horríveis e normalmente as pessoas acabam se afastando de clãs, de pessoas, de grupos, não pela ideologia, não pelos fundamentos, não pela prática, pela forma de prática, mas por causa das pessoas. E aí aqui fica um alerta, né? Muitas vezes isso é exercido por aqueles que são os mais velhos da casa, pelos líderes ou pelos filhos mais velhos, que até por uma forma de resguardo, uma forma de querer, às vezes até uma forma louca, distorcida de querer proteger aquela família, não deixam que os novos tenham voz, não deixam que eles falem, não deixam que eles se expressem, não os respeitam. Então é muito comum ver isso nos grupos, né? Um certo assédio, né? Um assédio moral, um bullying, um falar mal, uma segregação. Então isso é muito prejudicial. E veja, cara, isso é muito louco, porque aí os mais velhos daquele clã que estão fazendo isso, e eles que deveriam ser o exemplo, né? Daí você pode falar, mas eu não quero ser o exemplo de ninguém, né? Bom, então o que você tá fazendo como sacerdote dentro de um clã, né? Ué, não faz o menor sentido isso. Outra coisa é você perceber quando essas relações já se desgastaram a tal ponto que você não consegue mais. Então é não deixar chegar nesse ponto. Então, vai caber muito da vontade de permanecer, da vontade de melhorar. Porque, às vezes, num movimento contrário, estranho, alguns membros passam a ser o câncer do próprio grupo, né? Trazendo discórdia, panelinhas, fofoquinhas. E aqui nesse livro, numa outra parte, eles até falam da importância do 13, que até 13 pessoas o grupo consegue se manter coeso, sem panelinhas e tal. Mas isso é muito relativo, viu, gente? Isso é muito relativo. Eu já vi grupos menores que 13 pessoas com várias panelinhas e coisas horríveis acontecendo, e grupos maiores, super coesos, super harmônicos, buscando sim resolver essas questões. Porque veja, não é porque o seu grupo é legal, porque vocês fazem um trabalho interno, que isso, que aquilo, que não vai haver esse tipo de coisa, né? Esse tipo de problema, essas questões, elas vão existir porque nós somos seres humanos. Mas o importante é que as pessoas que estejam dentro daquele clã, elas queiram efetivamente melhorar, né? E não querer só ter razão, não querer só pensar no quanto me machucou, no quanto me doeu, o quanto ele fez pra mim. E sim, assim, bom, eu vou olhar a minha conduta, o que eu vou fazer para contribuir positivamente. E mesmo que isso seja, muitas vezes você tem que chegar no seu líder, sim, e falar, olha, aconteceu isso, aquela pessoa fez isso, eu estou me sentindo dessa maneira, assim. E aí, o seu líder, ele tem que te ouvir, né? Ele tem que te ouvir. Ele não tem que te dar razão sempre, mas te ouvir, ele tem que ouvir as suas queixas. E ele tem que levar isso em consideração. Nem que seja para te falar, olha, eu acho que aqui é assim, talvez você esteja exagerando. E aqui eu acho que você tem razão, eu vou conversar com a pessoa, eu vou falar. E fale com a outra pessoa e converse, né? Nunca num tom de saraivada, de vamos dar uma surra nessa pessoa que ela tá merecendo. Não, mas de chegar junto e falar, olha, é assim. Claro, cada líder tem uma forma de agir, uma forma de levar, uma personalidade, mas eu acho que é muito importante que a gente, quando a gente vá falar de algo muito sério, assim, primeiro se fale diretamente com a pessoa, né? Ainda que depois você leve para o clã de uma forma a dizer o que está acontecendo e tal, mas primeiro você tem que falar com a pessoa, levar para o clã quando necessário, porque nem sempre na minha percepção, quando necessário for, jamais de forma a enxovalhar a pessoa que cometeu um erro, que eventualmente fez alguma coisa de errado. Jamais fazendo dela um bode expiatório, né? Jamais, tá? Sempre de forma a trazer o ensinamento daquilo. Então eles continuam, né? Esteja disposto a desculpar-se caso você se exceda com alguém. Isso é importante pedir desculpa. E a gente entender que a gente vai se exceder. Você não é perfeito, cara. Nem eu, ninguém é. Nem o seu líder. Por mais que você o ame, o idolatre, ele não é perfeito, não. Né? Agora, o fato dele não ser perfeito não significa que ele não esteja numa posição de te auxiliar. E se você é líder, também não significa que você é infalível. Então, você precisa também descer um pouquinho do pedestal, muitas vezes, se colocar como uma pessoa que tá ali orientando, mas é uma pessoa. E também se desculpar se você estiver errado. E não fazer aqueles 1000 malabarismos para justificar suas ações.
Se você errou, peça desculpa, tá? Pense muito antes de fazer, principalmente quando você é líder, né? Porque às vezes depois não adianta pedir desculpa, não. Inversamente, se uma pessoa tem suscetibilidades e problemas que constantemente causam atrito, ela deve reavaliar as suas atitudes e melindres. E, se isso não reduzir os atritos, talvez deva procurar um grupo que corresponda melhor ao que procura. Isso é fundamental, gente. Um dos erros que eu cometi na minha vida sacerdotal foi achar que a pessoa ia entender e que eu tava fazendo um bem pra ela, falando. Gente, eu acho que assim, a pessoa tem que ver se assim, cara, né, não dá, você vai continuar tendo atritos com relação a certas coisas, e aí de repente é cura tua, milindre teu, ou realmente tem fundamento, mas se não vai mudar aquilo naquele clã, então você que tem que sair, né? Ou alguma regra, alguma questão dentro do clã, você que tem que sair se você não concorda com isso, não mudar, não querer mudar ou trazer conflitos e atritos ali pra dentro, saia, vai viver a sua vida. Agora, a gente como líder também, a gente tem que aprender a lidar também com a frustração de perceber que assim, cara, e ter a sabedoria de falar assim, não dá, essa pessoa aqui não vai ter condições, ela tá trazendo problemas pro clã. E se por mais que você goste dessa pessoa, se ela não tá cumprindo com os seus deveres, se ela não tá fazendo o que tem que ser feito, se ela tá trazendo discórdia, se ela tá trazendo veneno pra dentro do clã por conta de suas próprias curas, fique esperto. Porque por mais que você goste dessa pessoa, uma pessoa, ela pode chegar a fazer um estrago dentro do seu clã com essas coisas. Um estrago que às vezes pode ser, assim, irreversível. Então eu já vi muito grupo terminar, acabar por conta de questões, assim, emocionais, psicológicas das pessoas, né? E, então, assim, eu tava lendo e eu resolvi gravar esse vídeo com essas reflexões, são breves reflexões sobre isso, né? Sobre a gente estar dentro de um grupo é super desafiador, é maravilhoso, mas é super desafiador, eu não me arrependo nunca, né? Desses quase 10 anos, né? Agora, em agosto, a gente completa 10 anos de existência, o nosso clã Semente Ancestral. Eu não me arrependo dos conflitos que aconteceram, não tente fugir dos conflitos, não tente não ter conflitos. Quando eles aparecerem, busque solucioná-los, né? Mas não tente evitar o conflito a todo custo, porque os conflitos eles são importantes mecanismos para que a gente desbaste as nossas arestas, né? Para que a gente aprenda. Também não seja um agente de conflito o tempo todo dentro do seu clã. Então, tudo você quer problematizar, tudo você quer falar, tudo você quer incendiar. Isso também não é bacana, isso também é extremamente prejudicial. Tenha um canal aberto com o seu líder, né? Porque tenha diálogo com ele, você precisa ter diálogo, você precisa chegar junto e falar o que você tá pensando. Se ele não te abre espaço para isso, se ele começa a fazer o gaslighting, né? Transpondo para você, falando que você é louco, que você que tá agindo assim assado, de repente a melhor forma de você se proteger disso é saindo desse grupo. Sabe? Isso é importante. E ao sair também, saia com honra, saia corretamente. Se você pediu para entrar, peça para sair, né? Se você estava de acordo com as regras na hora de entrar, esteja de acordo também na hora de sair. Eu sei que isso é difícil quando os ânimos são exaltados e as contendas foram tão grandes que desgastaram aquela relação. É a sua conduta. É quem você é, independente de quais sejam as suas emoções e os seus sentimentos com relação àquele grupo, tá? Pensem nisso aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, desse momento de pensamentos que eu trouxe pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos dessa forma, fala pra mim, né? Me dá alguma sugestão que eu vou postar. Vocês viram que eu voltei e agora não vou mais abandonar vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria saber também, e aí, vocês já participaram de grupos que ruíram? Vocês já montaram um grupo e não deu certo? Por que não deu certo? Já estiveram dentro de um grupo em que os mais velhos te rechaçaram? Você já fez isso com mais novos? Coisa feia, hein? Conta pra mim. Vou contar pra vocês algumas coisas de bastidores aí, comentando os comentários de vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.